na verdade, não é? Quando você posta, talvez o teu conteúdo não é o primeiro conteúdo que essa pessoa está a ver. Claro. Então, na internet tem muita gente a falar do mesmo conteúdo. Deve utilizar o gancho, ou seja, prender a atenção do usuário nos primeiros 3 segundos. Hoje existem diversas plataformas e existem umas mais imediáticas em relação às outras, mas muitas delas partilham dos mesmos internautas, né? Certo, Os mesmos internautas que navegam no YouTube, Facebook, Instagram, são os mesmos que também usam o TikTok. Certo. Mas cada um busca aquilo que é mais útil para ele. Certo. Mas como é que devemos fazer essa questão de distribuição eficaz para engajar cada pessoa diferente? Primeiro precisamos saber qual é o teor de cada rede social. Por exemplo, não vou no Instagram procurar uma videoaula. Marketing não é um remédio milagroso. Ou seja, os resultados do marketing são a longo prazo. Por exemplo, eu não iria fechar um contrato para divulgar a minha marca com influencer que não vive na província em que eu estou. Não funciona. Seguidores não são clientes. Não é garantia de clientes. Então, né, precisamos, não é, pegar leads que estão próximo do nosso público-alvo. Tem empresas naquela Angola que tem apenas nome, mas não tem resultados financeiros. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje, exclusivamente, nós estamos a começar a 3ª temporada do podcast da Holt House. Saibam que nós, de certa forma, estamos ainda a terminar a nossa temporada total em Luanda e brevemente nós estaremos nas outras províncias para realizar episódios e falar também com outras pessoas, né, que estejam nessas províncias e outros países que a gente poderá viajar para realizar também outras entrevistas, outras conversas super agradáveis. Saiba que este canal tem um apoio total da Hydrolife, da Elenio Pay e da Cofre Cash. Se tu queres saber mais informações sobre estas empresas, saiba que tu podes clicar no link na descrição e aceder às redes sociais das mesmas para que tu possas ver o tipo de serviço que cada uma comercializa e, se assim for o seu interesse, podes solicitar para que tu estejas bem assente em relação ao tempo. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante que, para algumas pessoas que estão ligadas a essa área, podem aprender mais, não é? E assim ganhar conhecimentos para que podem utilizar isto para ganhar alguma coisa e ensinar também outras pessoas que podem necessitar. Hoje vamos falar sobre marketing digital para a expansão de negócios. Isso é bastante importante porque é o que nós fazemos diariamente, porque não basta simplesmente ter um canal, e a questão de marketing é bastante importante para que as pessoas mais vão analisando. E hoje eu tenho um convidado, o Emanuel, ele que vai passar essa informação e vamos ter uma conversa super interessante sobre isto. Então, como estás? É a segunda vez nos nossos estúdios, né? Certo. Parece que é um pouquinho demorado. Participaste na primeira temporada, depois desististe. Acho que estavas a te reinventar. Estavas a te reinventar um pouquinho, mas agora vieste com mais gás. Exato. E para fazer uma coisa bonita. Então, como estás? Tá, tudo bem, graças a Deus. Tá, por ali. Hoje vamos falar sobre um tema bastante interessante e isso, de certa forma, é de agrado para todo mundo. E eu estou aqui também aberto para aprender muita coisa sobre isto. Mas vamos lá. Quais são os objetivos de marketing digitais mais comuns para a expansão de um determinado negócio? Bom, a princípio nós precisamos saber o que é marketing, na verdade. Nós temos um conceito errado e, a propósito, daqui a alguns dias poderei lançar o e-book grátis, o que o marketing não é. Ou seja, nós temos conceitos errados sobre marketing. Mas a questão aqui do marketing é que vem a ser o processo de conquistar, satisfazer e reter os clientes. Isso aqui, aqui é marketing. E marketing vem a ser diferente de venda. Ou seja, são lados da mesma moeda, porém são coisas diferentes. Então, quando nós associamos o marketing no nosso negócio, isto implica dizer que nós queremos entregar um produto de qualidade no nosso cliente para que ele se sinta retido, ou seja, satisfeito e se retenha no nosso negócio, na nossa empresa. Basicamente por ali. Mas como é que nós podemos desenvolver uma estratégia de marketing digital alinhada com os objetivos da expansão da empresa? Normalmente existem empresas que comercializam determinados produtos e, em relação àquelas que
somente desenvolvem serviços, né? Que prestam Certo. serviços e aquelas que tu disseste que vendem produtos. Como é que nós devemos alinhar o marketing para empresas dessa natureza? Bom, primeiro é saber se o seu produto gera demanda ao seu serviço. No marketing, quando falamos de produto, nos referimos à forma como nós satisfazemos as necessidades ou desejo dos nossos clientes. Então, não diferenciamos, ou seja, não separamos serviço de produto. Chamamos todos eles de produto. Então, devemos identificar se o nosso produto gera demanda, ou seja, se é o que realmente as pessoas estão a precisar. Após isso, devemos identificar o nosso público-alvo, porque nosso produto não serve para todo mundo. E quando uma empresa tenta vender tudo para todo mundo, acaba não vendendo nada. Claro. Então, precisamos estabelecer o nosso público-alvo. Após isso, sabendo das necessidades também da empresa, começamos com a divulgação. E não é simplesmente de tráfego pago, não é? Mas nós iremos aqui desenrolar durante o podcast. Mas existem componentes essenciais para que este marketing seja super eficaz? Certo. A princípio, é trazer serviços de qualidade ou produto de qualidade. Porque isso é marketing, satisfação das necessidades dos nossos clientes. E depois disto aqui, não é? Ter que verificar isso, nós precisamos fazer uma divulgação. Começamos, no caso, a ter uma rede social dinâmica, saber aonde os meus clientes estão, no caso no Facebook, no Instagram ou no TikTok. Começamos, né, com uma página com o nome da empresa e termos uma identidade visual para gerar reconhecimento da nossa marca. Após termos as redes sociais, não deve ficar simplesmente parada, ou seja, não devemos simplesmente publicar o nosso produto ou serviço ali. Precisamos criar conteúdo para criar engajamento com os nossos clientes. Como é que nós devemos encontrar o nosso público-alvo? Que é um fator bastante importante, porque todos nós queremos fazer a divulgação do nosso produto, mas a gente não sabe quem realmente vai consumir o nosso produto. Exatamente. Bom, para identificar o público-alvo, tem que saber primeiro o produto. O que é que tu estás a vender? Por exemplo, eu estou a vender produtos cinematográficos. Tá? E já saberei, ou seja, tenho de procurar quais são as pessoas que estariam interessadas a comprar esses produtos. No caso, dono de podcasts, TikTokers, YouTubers, por ali. É fotógrafo. Yeah. Então, não é? Fazem parte do meu público-alvo. Poderia até delimitar mais, não é? A questão de idade, morada e interesses a mais, não é? Além do produto que eu estou a vender. Mas hoje fala muito sobre otimização de motores de busca, que é os SEOs, que tem a ver muito com as definições de público-alvo quando tu vais escolher. São aquelas pessoas que vão normalmente pesquisando o teu produto. Ou seja, o algoritmo ele pede uma determinada informação a mais para que passe esta informação para todo aquele público que esteja a procurar aquele produto. Isso é para algumas pessoas que trabalham com esta natureza, ter um conhecimento nato sobre isto é essencial, porque tu podes chegar a divulgar um determinado produto e aquilo divulgar para 10 mil pessoas, mas na realidade não gera nenhuma receita. Uhum. Bom, estava aqui a conversar com o Helênio antes do podcast sobre a minha marca Seja Ousado. Não está registrada ainda, né? Mas eu vou já registrar depois desse podcast, porque alguém, né, deverá estar a ouvir e registrar. Diz o seguinte, muitas marcas, eu fiz uma pesquisa no Facebook, no Instagram, muitas marcas, né, com esse nome aqui, Ousado, Ousadia, morreram quase, né, 2015, 2016. Quando eu pesquiso, seja ousado, né, pode fazer isso aqui também no Facebook, aparece mais em minhas publicações. Por quê? Porque eu faço questão de colocar, não é, as palavras-chave nas minhas publicações. Então, né, deve saber quais são as palavras-chave do seu negócio.
E caso não tiveres a capacidade de assim o fazer, pode utilizar o ChatGPT, que dará todas as palavras-chave do seu negócio. Em cada publicação deves colocar, não é? Para ser fácil a sua localização na internet. Então, o segredo seria eu buscar uma ferramenta que pudesse me dar as palavras-chave principais para aquele produto ou para aquela publicação, e mediante a isto eu conseguiria fazer, não é, o lançamento daquilo e atingir uma maior expansão em qualquer rede específica. Certo, né? Quando não tiverem a discar, não é? Mas agora, quais são as principais ferramentas de SEO disponíveis no mercado? Bom, podemos utilizar a Google, não é? A Google pode nos trazer informações do que as pessoas estão, não é? Google Trends, no caso, né? Do que as pessoas estão à procura. E, por exemplo, nós temos um produto que fala sobre mentorias, às vezes, não é? Ou de marketing, de finanças. Devemos pesquisar no Google se são palavras que estão em constantes buscas e quais palavras são similares. Então, quando eu tiver a fazer uma publicação no meu blog, na minha página, poderei associar com esses termos, não é, que estão em ascensão na busca do Google, né? A Google nos dá as palavras. Também, não é, mesmo a rede social em si, ao colocar a hashtag, nos dá informação de quantas pessoas, estão a seguir, buscam não é? Exatamente. aquele conteúdo. Ou quantas vezes, não é, utilizaram aquela palavra. Uau. Mas como é que devemos criar uma estratégia de marketing de conteúdo que apoie a expansão de negócio? Certo. Primeiro saber o propósito. Tipo, vou criar uma estratégia de conteúdo. Para que efeito? Por exemplo, vou promover um produto. Vais vender o quê? Por exemplo, uma câmera. Então, deves criar conteúdo que depois leva as pessoas a comprar na tua câmera. Ou seja, nós não criamos conteúdo por criar simplesmente, mas com uma finalidade. Por exemplo, terei um evento, não é? Já agora. Então, partindo, não é, da essência de criação de conteúdo, devo criar conteúdos que mais tarde, ou seja, né, que vão gerar interesse no meu evento. Ou seja, se eu estiver a falar, né, vou falar de começar, para não parar, no caso, né, para empreendedores que pensam em desistir, né, ou estão com dificuldades. Então, tenho que criar conteúdo já a priori, né, passando informações sobre isto aqui, ok? Quando eu lançar o produto, estarão interessados a comprar o meu serviço ou o meu produto. Uau, porque ao longo do tempo, normalmente as pessoas, realmente é um detalhe bastante importante, porque hoje em dia vê-se que as pessoas associam mais a questão audiovisual. Fazem uma publicação normal, mas para dar aquele peso no produto, ele chega e cria um vídeo para dar mais sustentabilidade em explicar mais ou menos as finalidades do produto, as vantagens da mesma, para assim aliciar as pessoas a fazerem a aquisição. As pessoas sentem-se mais confortáveis e mais seguras de fazer uma determinada compra. Certo. Bom, depende do público, né? E também da rede social. Há público que gosta mais de ler, não consome muitos vídeos. Por exemplo, tem uma diferençazinha. Se eu postar um vídeo no meu Facebook, poderá ter pouco alcance, mas colocar uma imagem gera muito alcance. Ou seja, meu público gosta muito de ler. Mas no Instagram, no caso, deves dividir sempre. Tem um feed, tem um Reels, tem um Story. Deves sempre optar por publicar de diversas formas, né? Para saber o que é que geralmente o público quer, gosta mais. Mas agora, quais são os tipos de conteúdo que são mais eficazes para engajar o público-alvo? Aqueles conteúdos que tu achas que são mais interessantes e que todo o pessoal vai ouvir. Nós
Ao longo do tempo vamos fazendo alguns testes de alguns shorts que a gente produz aqui, por exemplo, de qualquer conversa que a gente tem com qualquer convidado. E, e a gente lança assim. E há conteúdos que têm números bem mais altos em relação a outros. Isso significa dizer que a cada dia as pessoas estão a pesquisar algo que vai do seu interesse. Certo. Na verdade, não é? Quando você posta, talvez o teu conteúdo não é o primeiro conteúdo que essa pessoa está a ver. Claro. Então, na internet tem muita gente a falar do mesmo conteúdo. Deve utilizar o gancho, ou seja, prender a atenção do usuário nos primeiros 3 segundos. E também no Instagram, no TikTok, as pessoas entram para se distrair. Então, o teu conteúdo deve, a princípio, né, parecer uma distração. Ter um diferencial em relação aos outros demais. Certo. Não é? Deve ter um gancho, né, que parece que vai lhe distrair, mas depois, né, tu lhe levas no conteúdo que você quer. Ou seja, né, deve ter sempre um gancho. Se começar já da maneira tão comercial, vamos passar teu Reels. Quais são aquelas empresas, porque disto me faz lembrar uma empresa que realmente cria uma propaganda dessa natureza, que passa por uma brincadeira e depois acaba passando uma informação bem útil. Por exemplo, a publicidade da Red Bull ou a publicidade da Coca-Cola. Quando tu vês, a Coca-Cola, por exemplo, não chega e diz, olha, consome a minha bebida que é a melhor do mundo e tudo mais. Ele chega num evento onde proporciona alegria e diz que aquilo vai te gerar alegria e tudo mais. E tu, quando vês, tu vais, poxa, acho que a Coca-Cola gera felicidade. Certo. Então, nós não devemos vender o nosso produto. Ninguém quer comprar o seu produto. As pessoas querem comprar o desejo do seu produto, a satisfação, o resultado do seu produto. Nunca verás na página da Coca-Cola, da Red Bull, publicidade do seu produto. Vendem o quê? Sentimentos. Claro. Então, se você vende iPhone, por exemplo, deves criar conteúdo ensinando as pessoas a manejar iPhone. E eles te ensinam o porquê que tu deves comprar o iPhone. Ele não te diz, olha, exatamente. Compra esse iPhone por causa da qualidade, esse telefone é mais quadrado, ele tem menos peso. Eles não. Eles te vendem um sentimento que tu tens a obrigação de ter que fazer a aquisição desse produto, porque esse produto depois, realmente... Depois não vão te puxar, olha, tu vendes iPhone, tu falei muito do iPhone, tu tens iPhone por ali. Por exemplo, se veres a minha página, dificilmente tem informação, né, que está vendendo uma mentoria, curso por ali. Mas eu recebo muitas mensagens, né, de pessoas que me perguntam, tens uma mentoria, tens um curso? O que é que eu faço? Eu crio conteúdo ensinando as pessoas a empreenderem. Mas depois me pedem cursos, mentorias. Então, né, não devemos vender o nosso produto. Não devemos vender, né, o resultado, né, que o nosso produto traz. Sentimento. É como se eu tivesse uma empresa de livros. Ao invés de eu especificar o que o livro traz, eu deveria gerar sentimento de conhecimento. E assim todas as pessoas deveriam dizer, uau, fulano tem muito conhecimento, mas como é que ele faz a aquisição desse conhecimento? Em livros. Então vai surgir a necessidade dos outros também adquirirem livros, para assim também ganharem mais conhecimentos. Exatamente. Uau, é bastante interessante. Mas como é que podemos distribuir conteúdos de forma eficiente em diferentes plataformas digitais? Hoje existem diversas plataformas e existem umas mais imediáticas em relação às outras, mas muitas delas partilham dos mesmos, né, dos mesmos internautas, né? Certo. Os mesmos internautas que navegam no YouTube, Facebook, Instagram, são os mesmos que também usam o TikTok. Certo. Mas cada um busca aquilo que é mais útil para ele. Certo. Mas como é que devemos fazer essa questão de distribuição eficaz? Para engajar cada pessoa diferente? Primeiro precisamos saber qual é o teor de cada rede social. Por exemplo, não vou no Instagram procurar uma videoaula. Onde é que eu vou? No YouTube. Claro. Então, não posso colocar um conteúdo de mais de 3 minutos, não é? No Instagram, nem no TikTok. Vou colocar aonde? No YouTube. Quando eu entro... Mas o TikTok agora já está a variar, mano. Certo, TikTok né? agora, antes era vídeos abaixo de 1 minuto,
mas agora já te pede vídeo com uma informação mais útil. Mas alguma vez, tipo, já pesquisaste uma matéria no TikTok? Não, você só, né, só puxa, né, só rola. Não, no TikTok mais ou menos tem por vezes que tem pessoas que falam de uma coisa interessante. Vamos lá falar, uma pessoa que vai falar sobre o sentido da humanidade. Ele fica aí a falar aí por volta de 3 minutos e começa a explicar um pouquinho o sentido da vida e tudo mais. E tu começa a sentir, uau, esse cara está a falar algo interessante. E ele em 3 minutos fica a te dar uma dica dessa natureza. Agora, por uma questão de marketing, dificilmente uma pessoa vai usar o TikTok. Vai usar o TikTok simplesmente para fazer aquele storytell. Certo. De 1 minuto, 30 Exatamente. segundos, para te criar aquele sentimento de aquisição e tu ires para a rede social dele, solicitas aquela mentoria. Mas já no YouTube tu encontras vídeos mais longos, no Facebook tu encontras vídeos mais longos em relação a estes. Certo. Tipo, nós estamos com uma sociedade muito imediatista, então conteúdos com um tempo muito longo é para esquecer. Então, precisamos, né, postar conteúdos que levam, ou seja, né, de acordo ao teor da rede social. Que, né, que as pessoas procuram no TikTok distração, né? Então, teu conteúdo ali deve ser mais engraçado. Porque tem seguidores, né, que te seguem no TikTok, por exemplo, não irá te seguir no Instagram. Né? Tem que ver uma diferença. Por exemplo, tu estás no TikTok, estás no Instagram, estás no Facebook, estás no LinkedIn. São redes diferentes. Claro. Então, deves, né, te posicionar de maneira diferente. Ou seja, Claro. No LinkedIn, deves ter um posicionamento mais sério do que no TikTok. Não é? E no Instagram, né, deve estar assim, né, com uma linguagem mais jovem, por ali. Ou seja, né, sempre, né, respeitando o tempo. Porque ninguém quer, né, conteúdo de 3 minutos. Assim. Ninguém para. É muito difícil, né, ter alguém assim. Nós corremos sempre o vídeo. Hoje em dia as pessoas querem conteúdos mais rápidos. Objetivo. Conteúdos que passam uma informação bem mais objetiva. Certo. Pode fazer, né, por partes, né? Parte 1, parte 2, parte 3. Mas como é que tu vês a questão dos blogs? Algumas pessoas criam conteúdos em redes sociais, mas depois acabam criando um site, né, propriamente um blog, e acabam colocando toda qualquer informação que os seus seguidores merecem e lançam por lá. Certo. A maior parte daquelas pessoas que são mentores ou empresas que estão aliadas à questão de gestão de marketing têm sempre uma questão de site em que possam ter mais, ou então blogs que divulgam uma maior informação. Certo. Então, tu precisas estar onde teus clientes estão. Vamos lá. Teus clientes, não é? Nós pesquisamos no Google, pesquisamos no YouTube. Então, se o teu cliente tem a possibilidade de pesquisar alguma coisa no Google, então você deve estar lá. Deve ter um blog, deve ter um site. Por quê? Se o teu cliente, né, pesquisar alguma coisa no Google e não tiveres lá, vai encontrar outra pessoa. Claro. Vai comprar, não é? De outra pessoa. Então, né, precisamos estar em todo o canto da internet. Só que a nossa realidade também, para construir um blog, não te fica assim muito barato, né? Para tu fazer essa aquisição. Mas hoje em dia já existem empresas que já dão-te sites personalizados. É só uma questão de tu alterares algumas informações e lançares o teu negócio. A questão do blog até é muito fácil mesmo, muito intuitivo, né? Tem vídeo até no YouTube, né? Explicando. Não precisas, né, saber programar, né? E né, tem inteligência artificial que te dá um site já pronto. Né? Tu colocas o nome, a descrição né, do teu site e está feito. Em minutos, né? Tu compras o domínio, vais hospedar o site e está no ar. Uau! Mas quais são as redes sociais mais eficazes para a expansão do teu negócio? Bom, a primeira que entrega muito mais rápido é o TikTok. O TikTok, né, tem um nível de engajamento muito absurdo. Né? Entrega muito rápido o teu conteúdo. Por exemplo, né, se você criar agora teu TikTok, podes alcançar 10 mil pessoas assim, tão rápido. Diferente do Instagram e do Facebook. Né? O algoritmo tem muita mania, né, por vezes.
Yeah, mas no TikTok tu tens a possibilidade né, de crescer mais rápido, ok? Mas deve estar em todas elas. Ou seja, né, se no TikTok eu cresço mais rápido, então devo tirar as pessoas do TikTok para o meu Instagram também. Ou seja, Uau. cada rede social deve, Ter o seu deve próprio ajudar a outra, envolvimento. Yeah. certo? E como é que tu desenvolves essas estratégias para que tu passas a fazer uma publicação em uma e em outra? Olha, não é fácil. Não é fácil. Ah, e também, tu não precisas postar os mesmos conteúdos. Tipo, né, tu postaste no Instagram, vais postar ah, no TikTok. Não, tem que ter uma diferençazinha. Por quê? Porque se você posta o mesmo conteúdo em todas as redes sociais, não haverá motivo de seguir em todas. E qual seria o conteúdo envolvente que deverias criar para cada uma? Por exemplo, não é? Trabalhas com o quê? Vamos lá, tu tens um salão de beleza, ok? Tem serviços de pedicure, manicure. Manicure. Haverá uma rede social que tu passas apenas dicas. Outra rede social não pode, né, ter dicas, mas o posicionamento é mais, né, sobre maquiagem mesmo, não é? Ou seja, o processo eh, de trabalhar alguém, não é? De tratar alguém. Basicamente por ali. Por exemplo, eu trabalho com marketing e negócios. No Facebook eu falo mais sobre negócio, né? Como criar um negócio, como gerir. No Instagram eu falo mais sobre marketing. São posicionamentos diferentes. Mas como é que tu acabas tendo aquele retorno dos teus seguidores e como é que mantens aquele contacto? Tu lanças os teus vídeos, eles entram em contato por mensagens ou tu também fazes aquela questão de marketing de e-mails? Tu selecionas um monte de usuários teus, envias e-mails para todos eles, porque há muitos aqui que nem verificam a caixa de correio eletrônico diariamente, né? Certo. E se calhar foi contratado por uma empresa, ele se calhar nem sabe, vai saber se calhar daqui a 1 ou 2 meses. E como é que tu usas essa questão? Tu usas o contacto do WhatsApp, mantens aquele feedback em termos de um grupo ou simplesmente mensagens em redes sociais? Porque parece que mensagens em redes sociais fica mais fácil porque diariamente fica online. Certo. Bom, aqui em Angola vender no e-mail ainda é muito difícil. Muito difícil mesmo. Então, opto por quê? Porque é uma comunidade no WhatsApp. Eu prefiro, né, ter o contacto dos clientes, ou seja, tenho um grupo, mando sempre conteúdos e quando eu postar um conteúdo no Instagram, mando o link no grupo geral. Mas neste grupo todo mundo pode escrever alguma coisa? Pode, né? De vez em quando, né? Tipo, tem um conteúdo que, né, não faz parte da essência do grupo, né? Tem que eliminar o conteúdo. Mas agora, como é que tu mantens aquela regra? Porque tem alguns faladores que vêm simplesmente para colocar energia negativa, né? E tu lanças um conteúdo e eles ficam ali a comentar coisas desnecessárias. Uau, esse conteúdo não é interessante. Eu acho que o mentor está a mentir. E isto, tu imagina, tens um grupo de 1.000 pessoas e chega 2 ou 3 pessoas que começam a criticar. Como é que tu lidas com procedimentos dessa natureza? Bom, tem de saber, não é? Tipo, se te conhece, né? Esse conteúdo de qualidade, então, né? Eles talvez não percebam, né? Sobre isso. Então, já aconteceu, né? Sempre acontece nos grupos, mas tu tentas explicar, não é? Da maneira mais empática. Não é? Como também teus seguidores, né, fiéis vão te defender no grupo, não é? Mas manter, por exemplo, hoje tem um membro postou, não é, publicidade do seu negócio. Eu disse, não podemos nem publicitar negócios aqui, simplesmente eliminei. Ele disse, tu és o nosso mentor, não é? Tu nos passas conhecimento, então só estamos a mostrar aquilo que tens nos ensinado. Falei, epá, né, Aí já seria uma comunidade. certo, tipo, né, certo. Então, nosso grupo é apenas, né, para mandar informações, né, conteúdos, né, valiosos, criarmos discussões, mas publicidade, né, não fazemos aqui. A princípio, né, tens que descrever as regras do grupo, ok? Para que todos, né, saibam
o que devo e o que não devo fazer no grupo. Então, vender aqui em Angola é mesmo no WhatsApp, no e-mail, coisa que não funciona. Ao invés, né, de utilizar não é, o e-mail de marketing, né, para mandar, né, sempre mensagens, podes ter a lista de transmissão no WhatsApp. No caso ali, né, tem que ter o teu contacto salvo. Tu crias uma lista, por exemplo, clientes interessados nisso. Okay? Tu mandas, né, sempre conteúdo. Mas não Quando deve tu ser tens um sempre, né, porque também conteúdo, aborrece. mas tu tens uma informação nova, por exemplo. Eu, quando sai um novo episódio do podcast, eu mando para todos, sem exceção. E se amanhã eu lançar um conteúdo, lanço de novo. As pessoas ficam aborrecidas e tudo mais, mas Certo. epá, eu lanço. Por quê? Porque eu posso lançar-te uma informação hoje que pode não ser útil para ti, mas a informação que eu vou lançar amanhã, se calhar é. Certo. Estás a ver? Então lanço. Só que às Algumas vezes pessoas reclamam, mas gera não recebem. aborrecimento nas pessoas. Tipo, né, tem pessoas, né, tem um contacto que mandam mensagem de manhã, sempre. Eu fico, poxa, sempre mensagem. Às vezes eu não chego mesmo de ler. Não, mas enquanto eu estiver a respirar, mano, vais ter que me aturar. Não devemos ser assim tão chatos, né? Devemos poupar. Não, porque Ou, por exemplo, né, existem empresas que te mandam e-mail de bônus em plena madrugada, 9 horas do dia seguinte te manda de novo. ou seja, né, quando você manda sempre, tu chegas a ser mesmo um incômodo. Então, né, tu não deve ser chato. Ou seja, o teu cliente não Mas como é pode que tu vais criar- chamar a atenção daquela pessoa para que ele visualize? Não manda sempre. Ou seja, tem vários canais, né? Tu tens a rede social, deve te seguir, não é? Tens o grupo no WhatsApp e tens o contato dele. Ou seja, podes não mandar, não é? No particular dele, pode mandar no grupo. Mas no grupo seria bom se todos seguissem o teu canal, por exemplo. Tu podes criar uma linha de canal no WhatsApp e todo mundo começa a seguir os teus conteúdos. Todas aquelas pessoas que estão interessadas começam a seguir o teu conteúdo. E tu sempre que tens alguma informação nova, tu mandas para lá. Então, todos aqueles que seguem vão acabar recebendo aquela informação e vão ver para poder aceder. Só que tu estás no princípio e precisas que as pessoas venham a expansão daquilo que tu fazes. Tu fazes incomodar mesmo aqueles que já são amigos teus no WhatsApp. E todos os dias que tu tiveres algo novo, vais até tu chegares a um tempo que vais ter seguidores suficientes ou vais viralizar. Para ter uma sustentabilidade automática, publicas e aquilo vai rodar sozinho. Mas enquanto isso não acontece, somente está a vir 2, 3 pessoas a visualizar, vais ter que incomodar. Por isso, né, tem um story, não é? Tem um TikTok, né? Ou seja, deves postar, né, nas plataformas, tipo, né, tipo um cheirinho. Por exemplo, o conteúdo principal está onde? Está no YouTube. Então, no Instagram, no TikTok, no Facebook, né, tu publicas, né, cheirinho apenas. No grupo do WhatsApp, né, tu mandas tipo, novo vídeo disponível. Ou seja, se você não inova, né, ao mandar esse tipo de mensagem, fica mesmo assim, fica chato. Tipo, novo vídeo, todos os dias, novo vídeo. Tem que trocar o copywriter. Então significa dizer que a essência seria, mas também essas pessoas que tu mandas, por vezes chegam a ver mais quando tu mandas do que eles e verem o teu estado, estás a ver? Né? Deve utilizar diferentes canais por ali. Mas agora, tu determinado tempo faz um determinado investimento para que este marketing seja feito. Por exemplo, se tu fazes nas redes sociais, tu podes se calhar fazer um marketing de afiliados ou fazes um marketing de links patrocinados, né? Como é que tu consegues avaliar o retorno do teu investimento feito? Olha, muitas empresas, né, por exemplo, quando contratam minha agência, pensam, né, que terão, né, resultados já. Marketing não é um remédio milagroso. Ou seja, os resultados do marketing são a longo prazo. Não é, fiz um link patrocinado, ou seja, tem pessoas, né, que fazem link patrocinado, mas não vendem nada. Claro, porque qualquer pessoa que lança um produto para comercializar, ele quer realizar vendas. Certo. Porque ele não quer likes, não quer comentários, ele somente quer realizar vendas. E quando as vendas não resultam,
Porque as vendas também estão associadas a outros fatores, que é Certo. atendimento e tudo mais. Por exemplo, não é? Tu faz link patrocinado, tá? $10, né? Por ali, não vendeu nada. Tu ficas, poxa, gastei apenas dinheiro. Por quê? Tipo, né? Tem alguns erros básicos, né, por ali. Ou você anunciou numa fase errada, ou seja, numa fase em que as pessoas não têm dinheiro, ou para o público errado. Ou porque você também não tem autoridade no mercado, Claro. tá? Então, né? Deve ser por ali. Então, só que também, ao anunciar, tu acabas, não é, tendo mais popularidade. Tipo, quando as pessoas te veem sempre na internet, vão, vão lembrar de você. Ou seja, teu link patrocinado nunca vai em vão. Nunca vai em vão. Quando você não faz um link patrocinado, né, coloque aí a função de colocar de clicar no WhatsApp. Pode não comprar agora, mas o facto de entrar em contato pelo WhatsApp, tu terás o contato dele, né? E vais, né, nutrindo esse lead, ok? Mandando, né, conteúdos até ele comprar o seu produto. Uau. Mas agora, qual é a diferença que tu vês entre anunciar no Google e anunciar nas redes sociais? Aqui em Angola, mano, tem que anunciar nas redes sociais. Porque, Google aqui funcionaria mais se as empresas todas fizessem aquisição de sites e se nós acabaríamos por navegar mais ao Google, por pesquisar diversas coisas, né? olha, dificilmente nós estamos a pesquisar, ou seja, não, pesquisamos, não é? Mas anunciar apenas no Google, né? Ou seja, devemos aparecer em todos os cantos, não é? Mas se o teu orçamento for pequeno, tens que optar apenas nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. No Google, dificilmente, né, temos pessoas a pesquisarem no Google. As pessoas passam mais tempo nas redes sociais do que no Google. Mas como é que tu achas que nós deveríamos melhorar ou identificar as melhores campanhas que a gente pode fazer no sentido de atrair mais pessoas? Certo, não é? Nós precisamos aprender com os erros, não é? Fizemos uma campanha, poxa, não gerou vendas. Qual o problema? Será que tá no panfleto? Às vezes está no panfleto, tá? Quando você, né, tem um flyer feio, tipo, denota-se que você, tipo, não tem qualidade, tá? Tipo, publicidade de um evento, não é? Sobre marketing pessoal ou negócio lucrativo. Mas o panfleto é aquele, né, que deixa a desejar. Porque se o panfleto é assim bem feio, quer dizer que o evento também não vai ser fixe. Mas quando o panfleto for aquele mesmo de qualidade, eu digo, poxa, yeah. Nós às vezes, né, compramos pela qualidade de imagem, né, que nos oferecem. Então, verificamos, né, se não está no branding, não é? No design, vemos, né, o posicionamento, às vezes, não é? Tem vezes, né, que ao anunciar no Facebook vendemos mais do que no Instagram, ok? Deve analisar todas as métricas. Eu também, não é, tendo um grupo no WhatsApp, fazer inquéritos, ok? Tipo, né, qual é o anúncio, né, que mais te chamou a atenção? Tem que perguntar sempre, né, nos teus leads, né, para trazeres produtos, né, para fazer publicidades mais personalizadas. Mas em termos de capital, como é que tu achas que poderíamos definir um determinado capital que pudesse nos dar maior abrangência para a expansão do nosso anúncio? Qual seria o capital ideal? Porque normalmente quanto mais você investe, mais resultados você tem, né? Exatamente. Nós uma vez, por erro, já fizemos uma questão de lançamento. Foi um erro, né? Mas foi um erro benéfico. Aquele erro nos trouxe muitos seguidores.
Nos trouxe muitos seguidores. E aquilo fez com que os nossos conteúdos fossem 2 vezes ou 3 vezes mais vistos. E os vídeos realmente atingiram números de visualizações maiores em relação quando tu aplicas um orçamento menor. Certo. E depois a própria plataforma ficou viciada. Quando fizemos um marketing de uma X quantia, aquela quantia inferior que nós colocávamos já começa a dar barra, estás a ver? Ok. A plataforma já ficou viciada, não quer mais aquele valor, porque vimos, uau, é assim conforme os grandes marqueteiros fazem. Investem uma quantia bem mais alta e os resultados são bem maiores. Atingem milhares de pessoas em relação a um valor bem mais baixo que tu vais atingir 2.000, 3 pessoas, 4.000 que tu também consegues vender, né? Certo. Mas qual seria o capital ideal? Bom, né? Como disseste, quanto mais nós investimos, mais lucramos. Aconteceu hoje, quando mandei um resultado no meu grupo, não é? Falei, olha, lucrei $100 em 24 horas nas criptomoedas. Veio um aluno e disse, poxa, isso aqui tem que colocar mesmo muito dinheiro. Porque eu coloquei $10 e não vinha assim muito resultado. Eu lhe disse, então, se você plantar, não é, três sementes de manga, não é? Terás apenas 3 mangueiras. Ok, então, quanto mais investir em tráfego pago, mais terás resultados, mais terás visibilidade. E não foquemos apenas, não é, no anúncio. Podemos criar até 4 anúncios, 3 anúncios da mesma coisa. Primeiro, para chamar a atenção, para gerar desejo, não é? O modelo AIDA, não é? Que é atenção, interesse, desejo e, né, no caso, né, por fim, levar a pessoa a comprar o produto. Primeiro anúncio, né, chamar a atenção. Segundo anúncio, gerar interesse. Depois, desejo. Tá? Podemos, né, ter 3 anúncios sobre o mesmo produto. Tipo, né, que começar com $10, $7. Yeah. Uau! Mas como é que nós devemos identificar e selecionar influenciadores relevantes para a sua marca? Porque ao longo do tempo, tu, para além de querer divulgar de forma individual, existem marcas que querem escolher pessoas que poderão divulgar os seus conteúdos. Como é que tu achas, ou quais são os passos para que a gente possa identificar um influenciador que gera resultados para a nossa marca? Certo, não é? Para crescermos, não é, nas redes sociais, nós precisamos fazer sempre parcerias e com influências, não é, locais. Por exemplo, eu não iria fechar um contrato para divulgar a minha marca com influencer que não vive na província em que eu estou. Não funciona. Agora, né, se eu tiver a vender um produto em Malange, devo procurar influenciadores de Malange ou locais, né, que tenham um público muito grande, né, Malange, e que seus conteúdos têm, né, tipo, né, tem um pouquinho de relação com o meu conteúdo. Tipo, eu não vou né, ter uma parceria, né, com alguém que tipo, não fala muito assim de negócio, tipo, fala, tipo, eu colocaria aqui quem? Não queria aqui, né, mencionar nomes, mas tem conteúdos que estão mesmo muito fora, né, da tua essência, não é? Do seu produto, então não combina. Deves, não é, ter parcerias com influenciadores que têm seguidores, né, que fazem parte do seu público-alvo, por exemplo, na questão de idade. Tem figuras, né? Tem influenciadores que tem um público dos 18 aos 25 anos, mas o público, né, é dos 25 aos 50 anos. Então, não seria, né, melhor influenciador para a parceria. Mas as empresas hoje não buscam simplesmente números em relação a tipos de influenciador em termos de localidade. O que eu vejo é que muita gente busca simplesmente aqueles que têm visualizações para expandir mais a sua marca e, consequentemente, gerarem mais vendas, não? É um dos fatores, não é? Não vê apenas pelo número de seguidores, mas também saber, não é, se esses seguidores batem certo com o meu público-alvo. Por Claro. quê? Porque eu posso
ter 1 milhão de seguidores e eles não serem meu público-alvo. Então, muitas empresas aqui em Angola acabam escolhendo influenciadores por uma questão mesmo de visualizações somente, uma questão Sim, de expansão, porque muitos influenciadores que trabalham com certas marcas não têm o conceito das marcas que elas vão divulgando. certo. Para ter nome, não é? Tipo, tem nome no mercado, mas não tem resultados financeiros. É isto onde eu quero chegar. Tu achas que o valor que muitos são pagos, as empresas conseguem ter retorno disto a médio ou simplesmente Longo referem-se prazo, no longo prazo? não é? Independentemente, né, do objetivo, quando você faz parceria com influencer que não tem nada a ver com o teu produto, né, teu negócio, tu acabas, né, gerando mais visualização, ou seja, né, tu te expandes mais. Mas, né, em contrapartida, tu não tens o resultado esperado, né? Tens nome no mercado, não é? Ah, aquilo que digo, seguidores não são clientes. Não são clientes, não é garantia de clientes. Então, né, precisamos, não é, pegar leads que estão próximo do nosso público-alvo. Tem empresas, né, que aqui em Angola que tem apenas nome, mas não tem resultados financeiros. Imagina, tu fazes uma publicidade para uma empresa, a empresa paga por volta de 500 mil kwanzas mensal, mas tu nem sequer consegues gerar vendas acima de 100 mil. Yeah. A empresa fica assim, pô. Quer dizer que aquele influenciador acaba não valendo aquele salário que pagam, independentemente de ter números. Porque há quem somente tem números, mas gerar vendas é difícil. Certo? Assim como, né, as empresas precisam de um influencer que tenha resultados, não é? Ou seja, se eu te pagar 500 mil kwanzas, tens que me gerar mais de 500 mil kwanzas. Claro. 500 mil. Não é que nem um funcionário. As empresas não te querem. Por isso é que as outras empresas norte-americanas, por exemplo, especificamente Brasil, França, Estados Unidos, eles ao invés de te darem um salário mensal, eles fornecem-te um link em que as pessoas, para fazer uma determinada compra, vão fazer a aquisição daquele produto com o teu link. Então, quanto mais vezes as pessoas acederem com o teu link, é ali onde vem aquilo que tu ganhas mensalmente. Então, isso te obriga você a ensinar as pessoas a comprarem, a usarem o teu link. Por quê? Porque se tu te dares, vais receber 100 mil, tu já sabes, uau, ontem, daquela vez recebi 5 mil dólares, outra vez recebi 10 mil, mas hoje recebi só 50, quer dizer, estou a trabalhar pouco, vou trabalhar mais. Se tu tiveres um salário fixo, alguns relaxam, Certo. que é o que acontece aqui. A empresa é obrigada a entrar em contato com ele para produzir um vídeo para publicar na quinta, porque ele tem preguiça. Estás a ver? Tipo, não é? Ao termos, né, contrato com influencer, nós temos mais visibilidade na internet. Mas se queremos, né, resultados financeiros, devemos, né, fazer com que tal influenciador ganhe por comissão. Sim. Só que aqui em Angola ainda não é assim, ou seja, nosso público ainda não está assim, né, bem engajado quanto a isso aqui, não é? Porque compras online aqui muito difícil, mas né, estamos a crescer. Então, eu, né, sou influenciador, vou me afiliar a um produto, vou divulgar na minha bio, né, por ali. Então, quem comprar, eu tenho uma comissão. Então, trabalhando assim, as empresas, né, crescerão. Se o influenciador faturou 1 milhão de kwanzas, não imagina quanto entrou na empresa. Né? Porque às vezes, né, a comissão é de 10%, de 15%. Sim, porque a pergunta desta natureza seria como é que essas empresas usam a capacidade delas monitorarem certas vendas e determinarem que não, tal influenciador conseguiu realizar X vendas. Que parece que as empresas simplesmente pagam para esses influenciadores e se realizar vendas, realizaram. Só que acabam não identificando quem propriamente dos influenciadores acabou gerando aquela receita. Certo. Se calhar um só vendeu para 2 pessoas, 3. Uhum. E há publicações que tu fazes, por mais que atinjam 50 mil pessoas, não significa dizer que as 50 mil pessoas estejam interessadas no teu produto. Exatamente. Se calhar somente 5. O que eu faço? Né? Se eu alcançar 50 mil pessoas, devo, né, tirar apenas tipo
10%. 10% de 50 mil, estamos a falar de 5 mil, certo? 5 mil. Então, nesses 5 mil pessoas, alguns poderão comprar. Posso nem considerar uns 20%. Simplesmente, ou nos 50% dos 10%, né, do número maior, não é? Primário. Porque né, depois de alcançar 10 mil pessoas e ninguém comprar, 10 mil pessoas, apenas 2 pessoas comprarem. Claro. Então, né? Se eu quero vender para, por exemplo, 10 pessoas, devo alcançar mais de 10 mil pessoas, às vezes. Dependendo, né, da qualidade do produto. Tem vezes, né, que não se consegue ver a qualidade, né, do produto numa imagem apenas, né? Ver o preço e a forma de distribuição do produto. Claro. Pois, por ali. Nós interagimos com 1 milhão de pessoas em um vídeo. Só temos 74 mil seguidores. Esperaríamos que de 1 milhão de pessoas que vissem, 1 milhão também começassem a seguir, mas desse pessoal que acabou vendo, nem todos estão interagidos com aquilo que acabaram de ver, né? Certo. Quais são as tendências emergentes em marketing digital que podem impactar a expansão de um determinado negócio? Bom, a criação de conteúdo, não é? Pode impactar muito no seu negócio. Eu, né, particularmente, trabalhei muito na minha, na minha conta pessoal, Facebook, né? Lá vinham os meus clientes, recomendações por ali. Chegou um tempo que não mais funcionavam. Então, tive que migrar mesmo no Instagram, no Facebook, para criar conteúdo. Okay? Quando crio conteúdo, gero engajamento. Ou seja, tenho um produto, ok? Vão visitar a minha página. Mas fala sobre o quê? Ok, é interessante. Vou comprar dele. Por ali. Então, né? Criação de conteúdo e design gráfico, né? Tu deves não simplesmente ser bom, deves parecer ser bom, não é? Quando eu vejo uma empresa com um design fora de série, dá vontade mesmo de comprar. Com uma embalagem muito fixe, dá vontade de comprar. Mas como é que tu vês a questão, não é, numa fase assim terminal? Como é que tu vês a expansão do marketing digital em Angola? E como é que as diversas pessoas e empresas que trabalham nesta área têm desenvolvido negócios por cá? Bom, na verdade, né, tínhamos muitos, né, até então tinha um conceito errôneo sobre marketing. Pensam que marketing é venda, marketing é entrar num site, te cadastrares, não é? Por ali, e né, ter dinheiro no automático. Pensam que marketing é vender cursos, por ali. Não. Marketing digital, né, a ferramenta, né, que nós utilizamos para promover um serviço, né, produto ou empresa. No caso, né, atualmente as pessoas estão a dar conta mesmo do recado, né? Estão a criar as suas redes sociais, estão a saber se posicionar, nem todos, não é? Porque vê um conteúdo ali, vou copiar, ou seja, as pessoas não estão num nicho específico, tá? Ah, começam a publicar um conteúdo, depois, né, para, param até mesmo e mudam de conteúdo. Ou seja, nós precisamos ter um nicho, precisamos dar uma imagem, né, Mais do nosso sustentável? negócio, certo? E, tem empresas, né, que atualmente estão mesmo lá no marketing e já há muita concorrência mesmo, né, de gestores de marketing por aqui. Alguns amadores, alguns profissionais, estamos todos aqui. Uau! Qual é a dica que tu gostarias de deixar para todas aquelas pessoas que acompanham os nossos conteúdos, que são os nossos seguidores, bem que aqueles que também acompanham os teus conteúdos? Dá aí uma deixa aí, uma
dica incentivadora, né? Se quiseres também podes captar mais pessoas, né? Seja à Certo. vontade de divulgar o teu próprio negócio. Certo, né? Para os seguidores do podcast, bom, né? Continuam seguindo, né? E partilhando. Já aqueles, né, que estão a ver apenas esse vídeo, por acaso, se inscrevam. Por quê? Porque o podcast é um dos programas né, criado até então fora de série. Ok? Nós podemos aprender coisas de graça aqui. Então, pode, né, não passar alguém que, né, está relacionado até agora, mas né, poderá passar pessoas aqui poderão te ajudar alguma coisa. Para meus seguidores, né, digo sempre, começam com o que têm, ok? Não vamos esperar ser profissionais para começarmos. Ok? Tipo, ninguém começou e já profissional, ok? Já 100% de resultados, né? Por ali. Então, né? Precisamos começar com o que temos e saber que se nós não estivermos na internet, praticamente não existimos. Uau. E né, temos que parar de depender apenas, né, de familiares para partilhar nosso negócio. Uau. Já não funciona. Já não funciona. Uau, são dicas interessantes como essa que fazem com que a gente vai crescendo ao longo do tempo. Se tu gostas desse conteúdo, já sabes o que tu deves fazer. Deixa o teu like, subscreva o nosso canal. Por que que a gente chega aqui e diz que vocês têm que deixar o vosso like, subscrever e comentar? Por quê? Porque cada conteúdo interessante que tu achas e nós achamos e nós temos o gesto de comentar e dar o like, o YouTube ou as outras plataformas assim conseguem expandir essa informação para milhares de pessoas que também poderão necessitar deste conteúdo, tá? Então, poderás partilhar esse conteúdo com teus familiares que querem aprender sobre questões dessa natureza que foram analisadas aqui. E se tu gostas do nosso podcast, podes fazer uma coisa super interessante. Podes fazer a tua doação, né? Caso tu tenhas o interesse de fazer alguma doação para que nós possamos fazer alguma mudança cá no nosso set de gravação. E também poderás fazer a doação para nos ajudar a crescer ao longo do tempo e assim nós consigamos fazer alguma coisa útil para a sociedade. Então, deixo dizendo para vocês que esse podcast tem o apoio da Elenio Pay, da Hydrolife e da Cofre Cash. Se tu queres ter mais informações sobre as mesmas, clica no link na descrição e assim poderás saber mais sobre cada empresa que tem dado apoio, assim também como abrir assessores, tá? Então vou dizer um até já e um próximo episódio.